Amém? Glória a Deus, bom estar junto. Primeira vez que eu estou aqui na Casa Nova, alegria estar junto com vocês. A PIB é uma igreja do coração. Os pastores aqui são gente que eu amo demais, pastor Vladimir, pastor Elaine. Deus abençoe os irmãos poderosamente. Fico sempre grato pela confiança que depositam em mim para estar junto com os irmãos e partilhar de um tempo tão importante na vida da igreja. Sou muito grato a Deus por isso. Hoje eu vim bem acompanhado, as outras vezes minha família não pôde estar. Hoje minha família está ali. Fica em pé rapidinho aí, porque diz que não pode. Essa menina que está correndo pela igreja aí é minha filha, viu? Qualquer coisa aí, você não fala comigo, a mãe dela está ali, você resolve ali. E Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Viu? Mamãe e esposa e mamãe e a filhinha aqui, em nome de Jesus. É bom estar em casa, é bom estar em família. E é bom a gente trazer nossa família para a casa do Senhor, para a gente ouvir e entender aquilo que Deus tem para fazer e para realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, Marcos no capítulo 2, quero ler 12 versos aqui, Marcos capítulo 2, versos de 1 até o verso número 12, vai ser o texto da nossa meditação nessa noite, e eu queria separar alguns minutos dessa noite para falar ao seu coração. Nós estamos num tempo especial. Quando o pastor Vladimir me convidou, falou que a gente estava como igreja vivendo um tempo de imersão na visão celular. Eu quero essa noite trazer uma palavra de uma célula, de um encontro numa casa ao seu coração, e aquilo que aconteceu naquela casa pode acontecer na sua casa, na sua vida, nessa noite, em nome de Jesus, e vai haver vida e restauração para a glória e honra do Senhor. Se você já vai crendo, diz amém. Glória a Deus, aleluia. Marcos 2, de 1 a 12, a Escritura Sagrada traduz o texto assim: alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles, impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão. Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibas que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua casa e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Você pode dizer amém? Vamos orar mais uma vez sobre essa palavra que lemos. Pai nosso que estás no céu, bendito seja o teu nome. Obrigado, Deus, pela extensão da tua palavra que nós lemos. Nós te pedimos nessa noite, fala ao nosso coração, à luz da tua palavra. Enche-nos, ó Deus, da tua palavra, do teu mover, do teu movimento na nossa vida, para a glória do teu nome. Nos abençoa nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome bondoso e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, a palavra que Deus coloca no meu coração, e eu quero meditar com vocês sobre a imersão na visão celular. Eu gostaria de nessa noite falar sobre o evangelho original, sobre a originalidade do evangelho que Deus espera que nós vivamos.
O apóstolo Paulo em Gálatas diz assim, olha, se pregarem para vocês outro evangelho, além desse evangelho que eu tenho anunciado, que ele seja anátema, que ele seja reprovado, que ele não seja aceito por vocês. Ou seja, existe um evangelho que é o evangelho original que Deus espera que nós vivamos. É verdade que nos nossos dias há um outro evangelho surgindo, o evangelho da facilidade, o evangelho da bênção. Não que Deus não vá nos abençoar, mas tudo que Deus tem para nós, tem plano, tem projeto, tem processo de Deus para a nossa vida. As coisas de Deus não funcionam da noite para o dia. Deus derrama do seu poder, da sua graça sobre a nossa vida, mas é um plano, é um projeto de Deus. Deus trabalha para a eternidade, Deus não trabalha para o hoje, Deus trabalha para gerar a eternidade na minha vida e na sua vida. Esse evangelho que doravante é anunciado, diz que Deus vai te dar, e quando Deus não te dá, você vai embora, porque você veio pelas motivações erradas. Quando eu entendo o evangelho de origem, o evangelho original que Deus quer que eu viva, Deus me dando ou Deus não me dando, eu continuo aqui. Deus fazendo ou Deus não fazendo, eu continuo aqui, porque eu não vim pelo produto que sai das mãos de Deus, eu vim pelo próprio Deus. Isso é evangelho de origem. Evangelho original tem a ver com Deus e com a busca por Deus, não com o produto que sai das mãos de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, é natural que Deus abençoe sua vida. Eu não conheço ninguém que serve a Deus que não é abençoado. Deus vai te abençoar, mas o evangelho não é da bênção, o evangelho é do Deus da bênção, daquele que opera sobre a sua vida. Então busca a Deus, e esse Deus que é Deus, Senhor sobre todas as coisas, há de abençoar você. O evangelho original vai fazer a gente viver um evangelho de verdade, sair do evangelho de mimimi. Se alguma coisa aconteceu na igreja, eu vou embora. Se alguém não falou comigo, ou se alguém me chateou, ou se a palavra que foi ministrada na igreja foi dura demais, eu vou embora. Nós precisamos deixar o evangelho do mimimi e viver um evangelho raiz, o evangelho de verdade. Eu estou com Deus, não abro mão do evangelho, não abro mão de Deus, e eu não vou embora por nenhum outro motivo, a não ser que Deus diga que meu tempo chegou e está na hora de eu migrar para um outro lugar. Precisamos entender os planos, os desígnios de Deus para a nossa vida. Irmãos, igreja é mais do que um auditório lotado como esse aqui. Igreja não é um auditório, é uma família formada por filhos e por pais espirituais. Igreja é onde todos nós somos discípulos de Cristo, apaixonados por amar a Deus e por servir as pessoas. Isso é igreja, isso é o evangelho que Deus espera que nós vivamos na essência. Não é o evangelho de vir à igreja, é o evangelho de viver o evangelho aonde nós formos. Ser crente é mais do que frequentar uma igreja. Ser crente é viver o evangelho aonde nós formos, aonde nós estivermos. Esse é o evangelho original que Deus espera que nós vivamos. Agora veja, esse evangelho que Deus espera que nós vivamos na essência, ele é muito fortificado nos auditórios, no culto domingo, mas ele precisa ser estabelecido em outros lugares. Logo, quando eu olho para o texto aqui de Cafarnaum, eu sou ensinado sobre muitas coisas. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que se queremos viver um evangelho original, nós precisamos frequentar os templos, mas também entender que esse evangelho é solidificado através das casas. No verso 1 aqui de Marcos capítulo 2, o texto diz que alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Querido, o evangelho original é ministrado no auditório, no templo, mas é solidificado nas casas. Não sei se você faz parte de uma célula, mas eu quero desafiar você hoje a estar conectado a uma em nome de Jesus. O que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer aqui, mas vai solidificar em casa. Jesus estava no templo, mas também estava em casas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Casas é lugar de milagre, casas é lugar do sobrenatural de Deus. Quem é que recebe célula em casa aí? Levanta a mão aí. Quem tem célula na sua casa, levanta a mão aí. E fica a mão estendida aí, irmão. Em nome de Jesus, fica a mão estendida aí. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sua casa é lugar de milagre. Sua casa é lugar de sobrenatural de Deus. Quem quer milagre sobre a sua casa, procura o líder das células. Quem é o líder das células aí? Quem é? Não sei. Você procura depois aí, fala com o neto aí, pastor Vladimir aí. Diz que você quer receber uma célula na sua casa em nome de Jesus, porque a sua casa também é um lugar de milagre. Jesus estava numa casa em Cafarnaum, nós não sabemos o nome de quem era o dono da casa, nós não sabemos de quem eram essas pessoas, nós sabemos que a casa estava aberta para Jesus, e aonde Jesus está, algo sobrenatural vai acontecer.
Você quer viver o evangelho original? Não deixe de frequentar os cultos, mas se solidifique uma fé real e viva nas casas. Participe das células, dos núcleos de oração, porque ali você vai viver e receber sobrenaturais de Deus para a sua vida. Verso 2 nos ensina outro princípio. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Irmãos, o evangelho original, ele é solidificado nas casas, nas células, nos grupos familiares, mas ele também segue um princípio bíblico, que é o princípio da pregação da palavra. Nós precisamos nos rodear sobre a palavra, nós precisamos ter uma vida voltada para a palavra. O texto diz que o foco da reunião daquela casa ali é que Jesus lhes pregava a palavra. Philip Yancey escreve um livro chamado A Bíblia que Jesus lia. Nos escritos de Philip Yancey, ele narra que ao longo do ministério de Jesus, ele está sempre citando profetas do Antigo Testamento. E nessa narrativa, Yancey diz que a Bíblia que Jesus lia era a Bíblia que Jesus ensinava. E quando Jesus está no templo, ele está citando os profetas. Quando Jesus está em casa, ele está ensinando a palavra dos profetas, a palavra que foi ministrada por Deus. E, querido, tem que haver palavra, tem que haver ministração da palavra, o que transforma é a palavra. Paulo diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, irmãos. Na hora da palavra, é a hora que muita gente sai da igreja. Na hora da palavra, é a hora que muita gente faz muita coisa. Mas na hora da palavra, é a hora que Deus vai ministrar o seu coração. É a hora que os céus serão revelados sobre a sua vida. É a hora que Deus vai ministrar algo novo, algo grande ao seu coração. Então se atente ao momento da palavra. O que está acontecendo naquela casa ali é um evangelho de origem. Jesus estava ensinando no templo em Cafarnaum, mas Jesus também estava nas casas em Cafarnaum. O assunto ali não era bate-papo, não era falar da vida alheia. O assunto ali, eles estavam reunidos em torno da palavra, para entender a palavra de Deus, os desígnios de Deus para a sua vida. Queremos viver o evangelho original, nós precisamos de um retorno à Escritura. Bill Hybels diz que eu não sei quando e nem onde, mas a igreja saiu dos trilhos. E nós saímos dos trilhos porque nós abandonamos a palavra, nós abandonamos a Escritura, e nós precisamos de um retorno à Escritura. Nós temos Bíblia de todo jeito nos nossos dias. Nós carregamos Bíblias no celular e não há problema nenhum com isso. O problema é quando nós abandonamos a leitura da Escritura. Na parábola lida pelo irmão aqui na frente, na parábola do semeador, uma das parábolas que eu mais gosto. A parábola do semeador diz assim, o semeador saiu para semear a sua semente. Ele só semeia aquilo que ele tem. Se ele não tem nada, ele não semeia nada. Deus chama você para ser um semeador do reino. Deus chama você para ser um ministrador na vida de outros. Mas o que você tem se você não tem palavra? Se você não se atenta à palavra? Na hora da palavra, na hora do ensino, as pessoas não estavam saindo, as pessoas estavam dentro. Ninguém queria sair, ninguém queria dar lugar ao homem paralítico. Ninguém queria permitir que ele passasse. Era a hora da palavra. De repente, a hora que todo mundo falou assim, agora eu vou beber água. Não, estavam todos ali, atentos à palavra. O evangelho de origem, o evangelho original é vivido e consolidado pela palavra. Nós precisamos de um retorno às Escrituras. Precisamos de uma vida devocional. Isso precisa voltar para a nossa vida. Queremos as bênçãos, o milagre de Deus. Não vai haver milagre sem palavra, sem movimento de Deus. Antes do milagre veio o ensino da palavra. Antes de Deus curar o paralítico, Ele ensinou a palavra. Ele não muda processos. Ele não inverte a causa por nossa causa. Não, Ele tem um processo na nossa vida. Gera palavra no seu coração, ensino, fé sobre a sua vida, para que o reino seja estabelecido em você. Não tem como a gente viver um evangelho de verdade se nós não estivermos consolidados, frequentarmos a igreja, frequentarmos as células, estarmos atentos ao movimento da palavra, ter uma vida devocional, buscar o Senhor na intimidade da nossa casa, do nosso lar, buscar a Deus em todo o tempo, para vivermos o evangelho que Deus tanto sonha e projeta na nossa vida. Você precisa escolher se você vai viver um evangelho de origem, um evangelho sério, ou você vai viver um evangelho que o vento sopra e hoje você está, amanhã você não está. Sabe por quê? Porque falta raízes, falta profundidade.
E essa profundidade precisa ser gerada dentro do nosso quarto, dentro da nossa casa, através de uma vida de oração, através de uma vida de leitura da palavra. Senão não dá. Eles estavam em torno da palavra. Lá na célula em que Jesus estava ministrando, eles estavam rodeados pela palavra. Na hora da palavra, todos estavam comprometidos em receber a palavra, porque entenderam que a palavra ministra, porque a palavra transforma, porque há poder nas palavras. Eu fico dizendo, há poder nas palavras. Imagina nas palavras de Jesus. Jesus estava ensinando, estava liberando poder, autoridade sobre a vida das pessoas, há poder na palavra, não na minha, mas nessa palavra, na palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele libera palavra, poder e autoridade. Sabe o que eu digo? Deus não tem compromisso com a palavra que sai da minha boca, mas Deus tem compromisso com essa palavra. E tudo aquilo que Ele falou aqui, a meu respeito e a teu respeito, Ele vai fazer cumprir. Sabe por quê? Porque Ele está comprometido com a palavra que Ele mesmo disse. Ele diz assim: eu não sou filho do homem, para que dizendo eu venha a me arrepender. Aquilo que Deus disse, Ele vai fazer cumprir. Mas se eu não tenho a palavra, como eu posso chamar as bênçãos de Deus para a minha vida? Como eu posso pedir para Deus me abençoar, ou para que Deus faça alguma coisa em mim, se eu desconheço essa palavra de vida, essa palavra de poder? Queridos, o evangelho de poder, o evangelho original, vai ser construído na igreja, na casa, e vai estar arredondado, vai estar ensinado, vai estar fortalecido, estabelecido pelo princípio bíblico, que é o princípio da palavra de Deus para a nossa vida. Agora veja, um terceiro princípio que eu aprendo, diz o verso 3. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. O terceiro princípio que eu aprendo é que o evangelho original está aberto para todas as pessoas. Veja, nesse texto, nós vamos encontrar 3 grupos de pessoas. Primeiro, as pessoas que estavam dentro da casa. Alguns deles eram até fariseus. Eu falarei sobre isso mais à frente. Nós vamos encontrar o grupo dos amigos, que se comprometeram a carregar o amigo, o conhecido, até Jesus. E nós temos o paralítico, que nós não sabemos o seu nome, sua origem, não sabemos nada a respeito dele. Mas nós sabemos que ele tinha fé para ir ao encontro de Jesus, para que Jesus fizesse algo sobrenatural sobre a sua vida. Queridos, o evangelho original é para todos. O evangelho de origem que Deus tem para você é para a tua casa, para a tua família. As pessoas que estavam ali, umas estavam com Jesus e as outras estavam sem Jesus. Jesus vai ter um embate ali com os fariseus. Quando ele diz àquele homem, perdoados estão os teus pecados. E no íntimo do coração, os fariseus que estão ali, estão dizendo assim, quem é esse que pode perdoar pecados, se só Deus pode fazer isso? E as pessoas ali estão em crise quanto a isso. No capítulo 2, aqui de Marcos, os fariseus estão ouvindo o ensino de Jesus. No capítulo 3, eles já estão tramando contra a vida de Jesus, procurando alguma maneira de matar Jesus. Vejam, nem todo mundo que está na igreja vai receber vida. Tem gente que está no contexto de igreja ou da célula, que sai dali para a perdição e outro para a salvação. Tem a ver com a atitude. Os fariseus estavam ali e saíram dali para a perdição. Uns saíram dali para a salvação e outros saíram dali para a perdição. Tem a ver com decisão, da maneira como eu e você escolhemos viver a vida, porque esse evangelho é estendido para todas as pessoas. Esse evangelho fala de 4 homens que carregavam a maca, gente que está trabalhando para levar outras pessoas a Jesus. Eu creio que há trabalhadores do reino nesse lugar, amém? Eu creio que há carregadores de maca nesse lugar, amém? Gente que está lutando para levar outros a Jesus, porque entenderam que em Jesus a vida, em Jesus a transformação. Jesus aqui exalta a fé do paralítico, mas eu gostaria de falar da fé desses 4 homens. 4 homens que se dispuseram a levar aquele homem a Jesus. 4 homens que se dispuseram a dar uma palavra de ânimo. Vamos lá, porque Jesus vai mudar a sua história. Vamos lá, porque Jesus vai abençoar a sua vida. Vamos lá, porque vai haver transformação para você.
gente que não aceita os empecilhos da vida. Chegaram no lugar e falaram assim, peraí, eu estou com um paralítico aqui, o rapaz está doente. Por favor, dá licença aí. E a multidão não se mexeu. Eles não aceitaram as negativas das pessoas. Eles olharam para as impossibilidades e começaram a pedir a Deus possibilidades. Começaram a orar pedindo a Deus estratégias para levar aquele homem a Jesus. Queridos, no evangelho original, eu e você estamos precisando da fé desses 4 homens. Entender o nosso lugar no reino. Nós somos carregadores de gente. Nós somos aqueles que somos chamados para levar outros a Jesus. Quando Jesus estava na beira da praia, chamou Pedro, Tiago, João, ele disse assim, olha, vocês eram pescadores de peixe, agora eu vou fazer vocês pescadores de homens. Nós esquecemos que o evangelho original nos chama para chamar outros, nos chama para ministrar a vida de outros. Igreja é o lugar que você vem para receber, mas quando você sai, você precisa sair para repartir o reino. Nós esquecemos que nós estamos fazendo nessa terra. A igreja está aqui para trazer outros para esse lugar. Não é para encher esse lugar, mas é para povoar o reino dos céus. Para isso que eu e você, como igreja, fomos gerados aqui na terra. Se nós não entendemos a visão de Deus para a nossa vida, a nossa missão, Deus nos fez discípulos dele, ele nos deixou uma missão no mundo. Nós não estamos de passagem, melhor, nós estamos de passagem, mas a nossa passagem nessa vida não é uma colônia de férias. Nós estamos aqui para trabalhar e trabalhadores do reino. O problema é que no evangelho dos nossos dias, ou um outro evangelho que é ensinado, você só precisa vir para a igreja domingo e voltar para casa. Você já cumpriu o seu ritual. Só que no evangelho original, eu sou um trabalhador do reino. É mais do que frequentar culto. É ser igreja onde eu estiver. Eu sou ministrador da vida de outros. Jesus me chamou para chamar outros. Querido, guarda uma palavra. Precisa ser alcançada por Deus. Ou estamos comprometidos em alcançar outros, ou talvez a nossa vida precisa ser alcançada por Deus. Porque Ele nos chamou para chamar outros. Ele nos chamou para viver esse reino, para ministrar a todas as pessoas. Na célula, na igreja, vai haver os fariseus, vai haver os carregadores, e vai haver pessoas que, como aquele paralítico, estão desesperançosas, que não têm mais esperança, que passaram a viver os seus dias na rua e na mendigância. A palavra de Jesus, quando cura o paralítico, ele diz assim, olha, agora volta para casa. Volta para casa, volta para o convívio da sua família. Eu quero restabelecer a vida que você não tinha antes. Sabe, queridos, Deus tem uma palavra de esperança para aqueles que não têm mais esperança. Se disseram para você que não tem jeito, Jesus está te dizendo nessa noite, tem jeito sim. Porque Deus pode todas as coisas. Se para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Deus está te dizendo que pode fazer, que pode renovar, que pode restaurar a sua vida nessa noite. Se você chegou essa noite aqui sem esperança, assim, pastor, não dá, não tem mais jeito, minha casa, minha família, áreas da minha vida não tem mais jeito, quero te dizer nessa noite, Jesus também está aqui. E é uma palavra sendo ministrada ao seu coração. É a noite de deixar a maca, se levantar para o novo e viver coisas novas que Deus tem para você. É para todo tipo de gente. A nossa decisão muda a história da nossa vida. Tem gente que não vai querer se decidir ao lado de Jesus e vai sair como se nada tivesse acontecido. Tem gente que vai colocar a vida diante de Deus e falar assim, eu entendi que esse evangelho me faz um carregador do reino. Eu preciso alcançar gente, alcançar vidas, trabalhar para Jesus como eu nunca trabalhei na história da minha vida. Tem gente que está sentado aqui, está afastado do evangelho, que ainda não entregou a vida a Jesus, que está dizendo assim, minha vida não tem mais jeito. E eu digo para você, o paralítico dizia a mesma coisa, e Jesus deu jeito àquilo que não tinha jeito. Se você entregar a vida a Jesus, se aproximar com fé, Jesus há de dar jeito naquilo que não tem jeito na sua vida, e você pode voltar para casa com a vida renovada, com a vida transformada, abençoado pelo poder sobrenatural de Jesus. Tem a ver com decisão. Quando Jesus é chamado por um homem chamado Jairo,
para ir à sua casa. Jesus está indo na casa de Jairo, e o texto diz que uma grande multidão apertava Jesus, apertava e apertava e apertava, ou comprimia. Mas o texto diz que, num determinado momento, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, veio e tocou em Jesus. Jesus parou o cortejo, parou a caminhada. Para tudo. Alguém me tocou. Aí o discípulo olha para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor está de brincadeira. A multidão está apertando. A multidão está botando a mão. A multidão está comprimindo. Como é que alguém te tocou? Um monte de gente te tocou. E Jesus diz assim: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, poder. Alguém me tocou com fé. Querido, tem uma multidão de gente, mas quem tocar com fé vai receber cura, bênçãos e milagre. Coisas sobrenaturais de Deus para a sua vida. Tem a ver com decisão. Tem a ver com fé, como eu me aproximo dele e como eu me apresento diante dele. O evangelho original é para todas as pessoas. Só requer uma coisa, uma decisão real sua. Você pode continuar a viver a vida do jeito que você está vivendo. Vida de qualquer maneira gera resultados de qualquer maneira. Quem vive uma vida de qualquer maneira não desfruta das bênçãos de Deus para a sua vida. Quem vive o evangelho de origem, o evangelho sério, que coloca a vida diante de Deus, que quer viver com Deus, tem a vida transformada e tem a vida abençoada por Deus. Você quer receber mais ou menos? Continue a viver uma vida mais ou menos. Você quer receber bênçãos, projetos de Deus para a sua vida, processos de Deus na sua vida, coisas que vão nortear a sua vida, sua casa, sua família? Coloque hoje sua vida diante do Senhor, comece a trabalhar para Deus, seja um carregador do reino e comece a abençoar, a tocar em vidas, tocar em pessoas, do jeito que Deus sonhou e projetou que você o fizesse. Porque esse evangelho é para todas as pessoas. Se você quiser, você vai receber. Se você não quiser, você também não vai receber. Deus não obriga ninguém. Ele te oferece o reino, te oferece vida, te oferece salvação. A decisão é sua. O evangelho original nos ensina, verso 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos, o evangelho original exerce salvação pela fé. As pessoas que estavam ali achavam que o pecado era melhor, que a enfermidade era evidência do pecado. João capítulo 9 conta a história do cego de nascença. No cego de nascença, os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Jesus diz assim: nenhum e nem outro. Tem nada a ver nem com ele nem com os pais dele. Ele já nasceu assim para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Havia uma cultura na época de que se você tinha alguma enfermidade era porque você estava em pecado. Quando Jesus promove perdão de pecados sobre aquele homem, Jesus começa a transformar a realidade daquele homem. A salvação começa na vida daquele homem, porque a salvação é um produto de fé. Filho, os teus pecados estão perdoados. Queridos, no evangelho que é ensinado por aí, diz: venha e Deus vai te abençoar. Eu preciso concordar. Deus sempre abençoa aqueles que se achegam a Ele. Mas o evangelho original não promete bênçãos. Porque se o evangelho original prometesse bênçãos, eu oro pedindo uma bênção a Deus e Deus não me dá, Deus é mentiroso. Mas o evangelho de Jesus não promete bênçãos. O evangelho de Jesus promete duas coisas: perdão e salvação. Todo aquele que se achegar a Jesus será perdoado. Não importa seu erro, sua transgressão, seu pecado, o que quer que você tenha feito. Se você entregar a vida a Jesus, você está perdoado. E isso significa que você está salvo.
sua alma no ato da sua morte já não vai mais para a perdição do inferno. Você agora vai para o céu, independente do nível de vida que você tenha vivido. E ao longo do caminho, Deus até abençoará a sua vida. Mas esse evangelho de origem, esse evangelho original, fala de uma salvação que é produto de fé, que nós precisamos colocar a nossa fé nele, esperar nele e depositar nele, e a nossa fé nele gerará em nós perdão e salvação. Jesus não começa a conversa falando de bênçãos. Primeiro Jesus não cura o paralítico, primeiro Jesus salva o paralítico. Quando Jesus diz, filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que ele está dizendo? Queridos, o pecado é o que nos afasta de Deus. O pecado impede que eu e você entremos nos céus. É o pecado. Quando ele perdoa os pecados do paralítico, ele está dizendo, você está perdoado. Você está limpo diante de Deus. Você pode herdar os céus, porque Deus está sobre você. Primeiro Deus trata a eternidade, depois Deus trata as coisas físicas. Nós estamos correndo em direção a coisas erradas. Nós queremos as bênçãos de Deus, ignorando que Deus quer tratar primeiro as coisas espirituais da nossa vida, depois as físicas. Deus primeiro quer tratar a salvação com você. Primeiro Deus quer tratar a sua vida espiritual. E depois Deus quer abençoar a sua vida carnal. Querido, primeiro Deus quer tratar a sua espiritualidade. Depois Deus quer tratar a sua vida aqui nessa terra. Porque Ele ama filhos e tem prazer em abençoar os filhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. O reino de Deus é o reino dos filhos. Deus não tem sobrinhos. Guarde isso no coração. Tem gente que frequenta a igreja. Pastor, eu sou quase crente. Pastor, eu estou quase lá. Pastor, eu vou. Deus não tem sobrinhos. O reino é reino dos filhos. Se você não entregou a vida a Jesus ainda, você pode ser qualquer outra coisa, menos filho. E o reino de Deus é reino de filhos. A não ser que você tenha entregado sua vida genuinamente, por intermédio da fé, tenha seus pecados perdoados, esteja pronto para viver uma nova vida com Deus. Sua vida continuará sendo a mesma. Sabe, queridos, Deus está nos chamando nessa noite para viver um evangelho de verdade. Crente saindo daqui no nível de maturidade para viver aquilo que Deus realmente está sonhando que nós vivamos. Nos versos 6 a 8, a Escritura diz assim: estavam sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim? Porque ele fala assim, ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que é isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O evangelho original quer confrontar a nossa religiosidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Durante muito tempo, disseram para a gente que ser crente era aquele que vinha na igreja. Ser crente é aquele que vive o evangelho. Tem muita gente, guarda isso no coração, tem muita gente perto do reino, mas longe da salvação. Tem muita gente perto das coisas espirituais, mas longe de possuir o reino. Por quê? Porque estão vivendo uma vida religiosa. Sabe o que os fariseus que estavam ali estavam dizendo? Como é que ele pode perdoar pecados? Como é que ele pode fazer isso? Eles viram Jesus curar, eles viram Jesus ministrar sobre a vida de outros, eles viram o poder e a autoridade que havia na vida de Jesus, mas foram incapazes de crer totalmente em Jesus. Foram incapazes de entregar a vida a Jesus. Eles até gostavam de estar perto. Jesus estava ensinando em algum lugar, estavam ali os fariseus e os escribas. Eles até gostavam de ouvir, gostavam do movimento espiritual, gostavam dos louvores, gostavam daquele movimento de igreja, gostavam desse movimento, eles gostavam de estar ali. Mas eles estavam longe, porque estar ali não é o suficiente. Sabe, queridos, lá em Mateus capítulo 24, Jesus diz assim: e naquele dia
Muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E eu vos direi: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, queridos, não adianta trabalhar para Deus se nós não formos pessoas de Deus. Não adianta a gente até estar envolvido em alguma área de trabalho na igreja, algum ministério, se a nossa vida não for de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. A Escritura diz assim: sim, sim e não, não. O que passa disso procede do maligno. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Abaixe sua cabeça aí aonde você está. Eu gostaria de nessa noite orar com você. Eu gostaria de nessa noite fazer um convite a você, fazer um desafio ao seu coração nessa noite. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas eu quero entender de que maneira você pretende sair daqui. Jesus está na casa. Jesus está na casa como esteve naquela casa em Cafarnaum. E 3 pessoas saíram dali. E saíram de maneira diferente. Os fariseus saíram dali para a perdição. Os carregadores da maca saíram dali avivados, porque trouxeram um homem até Jesus e motivados para trazer mais pessoas a Jesus. O paralítico, que estava perdido, ele saiu dali, restaurado. E Jesus disse para ele: pega a maca e vai para casa. Não, leva a maca. Leva a maca. Leva a maca para casa. E lá na sua casa, mostra o milagre. Porque o milagre que começou na sua vida vai se estender às pessoas da sua casa também. Essa é a palavra de Jesus para as pessoas que estavam naquela casa. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. E eu perguntaria para você nessa noite: como é que você vai sair daqui hoje? Filho, filha, como é que você vai sair nessa noite daqui? Para viver um evangelho de verdade? Ou para viver um evangelho de mimimi? Você vai sair daqui para a perdição como os fariseus? Ou você vai sair daqui para trazer mais gente para Jesus? Ou você vai sair daqui salvo, renovado e restaurado? Eu quero orar sobre vidas de pessoas essa noite. Você chegou nessa noite aqui como um paralítico, está sem esperança, perdido. Jesus tem uma palavra de salvação para você. Há alguém que nessa noite que chegou aqui sem Jesus, ou que esteja afastado do evangelho, mas que você quer dizer assim: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero voltar para Jesus hoje. Faz um sinal aí de onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus, um desafio de fé. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Como paralítico, eu quero voltar para casa diferente. Eu quero que minha vida seja restaurada. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que quer entregar a vida a Jesus hoje. Deus tem um projeto para você. Deus tem salvação para você. Eu oro nessa noite para que aquilo que te prende aí aonde você está seja quebrado em nome de Jesus. Todas as cadeias que te prendem estão quebradas agora em nome de Jesus. Você é livre para se posicionar diante de Deus. Ou você sai para a vida, ou você sai para a perdição. Você quer sair para a vida? Quer sair para ver o que Deus tem para fazer sobre a sua vida? Eu quero orar nessa noite sobre aqueles que entenderam o evangelho do reino e querem dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser um carregador do reino. Eu quero ser aquele que vai trazer gente para Jesus. O Senhor pode contar comigo. Jesus pode contar com você? Se Jesus pode contar com você, vai ficando em pé aí aonde você está. Se você pode responder de maneira positiva a Jesus e dizer: Jesus, o Senhor pode contar comigo. Vai ficando em pé aí aonde você está e dizer assim: Jesus, eu estou aqui, conta comigo. Jesus, eu estou aqui, eu quero ser um carregador do reino. Jesus, eu estou aqui, eu quero que minha vida seja um instrumento vivo e poderoso nas tuas mãos. Com fé, irmão. Com fé se posiciona diante de Deus para viver coisas sobrenaturais. Com fé se coloca diante de Deus para viver aquilo que Deus chamou para ser. Não aceita viver um evangelho como outros têm vivido, mas você é chamado para viver um evangelho de diferente. Não aceita ser mais um no reino. Entenda o seu lugar no reino e saia daqui para viver o que o reino tem para você em nome de Jesus. Jesus está olhando para você e perguntando: posso contar contigo? Quem mais quer colocar a vida diante do Senhor? Quem mais nessa noite quer clamar ao Senhor dizendo: Deus, usa a minha vida.
Deus, usa a minha vida, eu quero viver um evangelho de verdade e um evangelho genuíno. Por favor, usa a minha vida. Eu entendi o meu lugar no reino, que eu fui chamado para chamar outras pessoas e que eu sou um carregador do reino. Por isso, usa a minha vida. Eu quero ser usado pelo Senhor. Você pode responder de maneira positiva a Jesus? Se você que ficou de pé puder, chega aqui na frente, a gente quer orar pela sua vida, em nome de Jesus. Vamos fazer um ato espiritual aqui, em nome de Jesus, um ato de fé. Sai da onde você está, vamos encher esse lugar aqui, dizendo: Senhor, eu estou aqui no altar. Eu estou vindo para um lugar diferente, que eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Gente quer botar a vida diante de Deus. Gente quer dizer: Senhor, eu estou aqui, pode usar a minha vida. Gente que quer dizer: Senhor, eu entendi, eu não estou aqui na PIB de qualquer maneira. O Senhor me deu uma missão, o Senhor me deu uma incumbência no reino. Então, por favor, Deus, usa a minha vida. Se você pode dizer: Deus, eu estou aqui, é a noite do encontro, eu quero tocar de maneira sobrenatural do Senhor. Eu não aceito sair daqui para viver nada menos do que o extraordinário com o Senhor. Eu não aceito sair daqui para viver nada que não seja coisas sobrenaturais que tem o Senhor para a minha vida. Eu vou levar gente para Jesus e eu vou ser testemunha dos milagres, do sobrenatural. Eu vou ter história para contar de coisas que o Senhor está fazendo na minha vida e coisas que o Senhor vai fazer através de mim. Deus quer usar vidas como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E Deus está te chamando para viver um evangelho de verdade mesmo. Deixar aquela vida de frequentador de igreja. Deixar uma vida farisaica, de gente que vem na igreja, mas não vive o evangelho. Mas de gente que está comprometido com Jesus, comprometido com o reino, comprometido com a missão. Missão de gerar filhos espirituais. Missão de alcançar outros. Jesus disse assim: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito, e eis que eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Essa palavra foi ministrada a discípulos. Se você é discípulo de Jesus, essa palavra é para você. É um movimento de Deus para a sua vida, meu irmão. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero clamar. Existem mais pessoas nessa noite querem se colocar diante de Deus. Nós nos posicionamos fisicamente, é uma resposta espiritual para o reino. Quando nós nos movimentamos na terra, os céus se abrem sobre a nossa vida. A Escritura diz que aquilo que a gente liga na terra, a gente liga nos céus. Aquilo que a gente se posiciona na terra, nós estamos posicionando os céus. Os céus estão assistindo esse movimento que está acontecendo nesse lugar. Deus está olhando os céus e está falando: estou contando contigo. Essa semana você vai ser uma ferramenta poderosa nas minhas mãos. Vou te usar, vou derramar sobre você. Você será uma ferramenta, uma bênção na vida de outros. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer através de você. Para servir o Senhor, conhece os que são seus e ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Eu quero orar com você. Pai nosso que estás no céu, bendito seja o teu nome. Deus, eu quero me colocar na brecha agora, num lugar de clamor, de intercessão, sobre a vida de meus irmãos e minhas irmãs. Deus, é um povo lindo que está sobre o altar nessa hora, dizendo: Deus, minha vida está aqui. Eu sou um carregador do reino, conta comigo. Usa minha vida. Usa-me, Deus, de maneira sobrenatural. Senhor, eu quero ungir essas vidas aqui de maneira sobrenatural. Que aonde eles tocarem, seja o Senhor tocando. Que a palavra que sai da boca deles seja a palavra do Senhor. Que o reino seja estabelecido na vida de outras pessoas através deles. Eu oro nessa noite, Deus, pedindo por um derramar sobrenatural do Teu Espírito. Eu oro nessa noite, Deus, pedindo: derrama de maneira sobrenatural sobre meus irmãos aqui. Que eles saiam nessa noite daqui transbordando o Teu Espírito. Deus, transborda sobre a vida deles.
que eles possam transbordar e que eles possam derramar do teu Espírito aonde eles forem essa semana, que eles possam derramar do Senhor aonde eles forem, que haja um derramar, um movimento dos céus sobre a vida deles e que eles sejam poderosos, instrumentos poderosos nas tuas mãos, para a glória e para a honra do teu nome. Deus bendito, abençoa-os, trata-os, restaura-os, ó Deus, para a glória do teu nome. Movimenta, Senhor, o teu querer e a tua vontade na vida deles, e que eles saiam nessa noite daqui para viver coisas melhores, coisas maiores, que tem o Senhor, o nosso Deus, guardado, planejado e projetado para a vida de cada um deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Quem crê diz amém, glória a Deus. Celebre ao Senhor. Abraça 2 ou 3 pessoas que estão próximas a você. Profetiza uma palavra de bênção para quem está próximo a você. Ministra uma palavra de Deus para quem está a você. Abençoa alguém aí em nome de Jesus. Antes de você voltar, libera uma palavra de bênção aí. Abençoa alguém. Declara os céus na vida de alguém aí em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe e Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Conhece os que são seus, ouve a voz.